podem assentar. Nós vamos agora receber o pregador da noite, o irmão Eduardo vai trazer a palavra. Boa noite aos irmãos. Mais uma alegria para mim, mais uma vez, poder então trazer a palavra à igreja. E como os irmãos têm acompanhado, nós temos exposto as bem-aventuranças e bem-aventuranças que estão lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E hoje, meus irmãos, será a oitava bem-aventurança, a última daquelas que eu tive a oportunidade de expor aqui aos irmãos. Então, gostaria de convidar a todos, Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. O sermão de hoje será do versículo 10 ao 12. Aí eu acho que no boletim está 10 ao 13, mas é 10 ao 12. 10 ao 12. Eu leio então e os irmãos acompanhem. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todos comigo, do 10 ao 12, podemos ler juntos? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar então para a exposição da palavra? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti, nos achegamos a Ti, meu Pai, em oração, e possamos, Senhor, por ação do Teu Espírito Santo, ter os nossos corações e mentes iluminados aqui, Senhor, para entender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, para que possamos, Senhor, ouvir essa palavra e que ela crie raízes, Senhor, no nosso coração. Pois nenhum conhecimento, Senhor, que vem da Tua Santa Escritura pode ser desperdiçado, Pai. E sabemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, que revelou a Tua vontade através da Tua palavra, Senhor. E que hoje temos ela, Senhor, através de tanto sofrimento, Pai. De tantas pessoas, Senhor, que sofreram para nos trazer essa palavra aqui, Senhor, traduzida no nosso idioma. E também, Senhor, te rogamos e te suplicamos pelo Teu auxílio para isso, Senhor. Ouvir e compreender, ó Pai, a Tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, por auxílio do Teu Espírito Santo, Pai.
É assim que oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o sermão de hoje, nós vamos falar sobre a felicidade daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E o título já é um paradoxo, é contraditório entre seus termos. Como que pode alguém ser feliz por ser perseguido por causa da justiça? Então, um pouco antes, em nossa exposição das bem-aventuranças, meus irmãos, nós vimos que Jesus, o pregador dos pregadores, aquele que é a palavra encarnada e trouxe a revelação aos seus discípulos, pregando diante deles, nos fala sobre a característica daqueles que são regenerados, aqueles que são seus discípulos, aqueles que são e somente assim podem ser verdadeiramente felizes. Portanto, esse é o significado da palavra bem-aventurados. Essa palavra quer dizer felizes. Então, quando Jesus fala, ele diz: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. E assim ele continua até o fim. E agora, irmãos, ele vai falar: felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E Jesus, e seu ministério e obra aqui nessa terra, nos dá início a esse reino que já antes tinha sido prometido por Deus. Jesus veio e instaurou o reino. Então, quando ele veio a esse mundo, ele instaurou esse reino. Um reino que já foi planejado por Deus desde a eternidade. Esse reino não foi apenas obra das mãos dos discípulos ou apenas foi planejado depois que o homem pecou. Não. Esse reino começou desde a eternidade. O próprio Deus, antes da fundação do mundo, já tinha planejado esse reino. E Jesus vem e coloca esse reino em prática. Inaugura esse reino. João Batista já tinha anunciado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 3, versículo 1. Jesus aqui, então, instrui sobre as características daqueles que pertencem ao seu reino. Jesus começa falando no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. E ele segue: os que choram, versículo 4. Jesus fala dos mansos. Jesus fala também dessa mansidão dos homens que herdará a terra. E ele segue para aqueles que têm fome e sede de justiça. Versículo 6. Os misericordiosos, versículo 7. Os limpos de coração, versículo 8. Os pacificadores, versículo 9. E finalmente, ele nos dá agora essa última característica do crente. Ele monta um retrato do crente. E nos dizendo aqui o seu retrato final. Como que um cristão deve ser. Quais são as características de um cristão. Daqueles que foram salvos, daqueles que receberam a graça de Deus, aqueles que foram regenerados pelo seu Santo Espírito. E agora ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você, essa noite, pudesse pensar: quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando
a fé dos filhos de Deus, daqueles que foram adotados por ele, chamados por ele. Quando essa fé, irmãos, se desenvolve na nossa vida cristã, até o ponto dela se manifestar exteriormente, até o ponto de ela invadir todos os nossos membros do corpo e nós começarmos a fazer as obras, a nos dar assim por salvos, por servos, nós seremos perseguidos. E essa bem-aventurança tem sido muito mal interpretada. E aqueles que não são assim, desse modo, crentes em Cristo, e não manifestam esse mesmo pensamento da graça salvadora de Deus e mudança radical do coração, o resultado daqueles que não são assim, dessa forma, é a inimizade, ou seja, a perseguição. Em meio à minha vida cristã tão monótona, digamos assim, essa palavra, ela é destruidora, esmagadora. Porque aqui Jesus pinta o retrato daqueles que são crentes. E eu, como crente, qualquer um que está aqui, deve olhar para essas bem-aventuranças e ver: será que isso realmente se manifesta em mim? Será que eu sou aquele descrito por Jesus? Será que eu sou salvo? E Jesus, nos versículos posteriores, o 11 e o 12, ele amplia essa declaração de que os crentes serão perseguidos por causa da justiça. Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós podemos notar que, dentre as 8 bem-aventuranças, é a única bem-aventurança que Jesus expande. Ou seja, ele amplia um pouco mais seu significado, seus desdobramentos, podemos dizer assim. Então, ele diz: regozijai-vos e exultai, versículo 12, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus começou com o reino dos céus. Podem conferir, irmãos, ali na primeira bem-aventurança, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora, nessa última bem-aventurança, ele termina também com o reino dos céus. E essa questão é tão maravilhosa que todos os herdeiros desse reino e dessa pátria celeste serão abençoados. Jesus começou e terminou com essa promessa particular para dizer o fator mais importante da vida humana é ser membro do reino de Deus. Os judeus consideravam o reino vindouro como um modo de poder militar, poderes políticos, de um modo um tanto equivocado com aquilo que Jesus estava dizendo aqui. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: não estou falando sobre esse tipo de reino. O reino que os próprios judeus tinham como um pensamento equivocado. Vocês precisam conhecer qual é o meu reino e como poderão se tornar um membro desse reino. Foi por isso que Jesus começou e terminou falando sobre essa promessa do reino dos céus. E meu irmão e minha irmã, eu gostaria de dizer que por mais que cada um de vocês recebam bênçãos particulares de Deus, nenhuma bênção se compara
a bênção de ser membro do reino de Deus. Então, não há tão alta e preciosa promessa do que aquela que um dia nós receberemos em maior grau e em maior plenitude do que nós já vimos na nossa vida cristã. C.S. Lewis disse assim, nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós, irmãos, nos contentamos e nós nos deparamos com noções muito básicas, noções desse mundo. Nós precisamos estar com o pensamento mais elevado acerca dessas coisas, porque o próprio Jesus prometeu esse reino. E como nos tornamos membros dele? Como adquirimos essa promessa? Por isso, todos os cristãos que estão verdadeiramente em Cristo são herdeiros dessa promessa, fazem parte dessa dimensão espiritual. Mas antes de nós sabermos o que significa ser perseguido por causa da justiça, nós precisamos saber o que não significa ser perseguido por causa da justiça. O próprio Jesus, irmãos, não nos disse: bem-aventurados os perseguidos por atitudes dignas de objeção, por atitudes dignas de se opor a elas. Nós também não lemos: bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã, por serem até mesmo indivíduos difíceis. E muito menos bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes, até por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Não se trata disso, meus irmãos. Nós, claro, podemos ter situações em que sofremos por não termos sabedoria em lidar com as situações da nossa vida, ou algo em torno das nossas ações. As ações essas que nos trazem sofrimento. E essa não é a verdadeira perseguição descrita aqui por Jesus. Nós podemos atrair para nós sofrimentos tão desnecessários por sermos tão tolos na nossa maneira de testemunhar. E quando eu falo isso, você já deve estar pensando em algum momento da sua vida que você fez isso. E eu sei, isso acontece conosco. Mas essa não é a verdadeira perseguição. Nós não podemos atrair para nós sofrimentos desnecessários. E porque a nossa atitude, às vezes, de justiça própria, também atrai tal perseguição desnecessária para as nossas cabeças. Nós caímos muitas vezes nessas questões, percebemos muito lentamente as nossas atitudes e que quando somos naturalmente ofensivos pelo nosso temperamento e pecado, quando ao invés de sermos ofensivos, simplesmente por sermos justos, como Jesus diz aqui. Por isso, igreja, aqui não está sendo dito, meus irmãos, bem-aventurados os fanáticos, nem mesmo bem-aventurados os perseguidos, por serem excessivamente zelosos. É o caso do policial piedoso, né? Está sempre investigando a vida do irmão para apontar-lhe o dedo. E o fanatismo jamais foi recomendado pela Bíblia. A Bíblia jamais fala sobre isso. Existem muitas e muitas tentações que nos podem assediar durante a vida cristã. Isso que acabamos de ver é apenas algumas delas. Algumas pessoas, às vezes, quando estão até adorando a Deus, preferem
pronunciar o seu amém de uma maneira toda própria, para que seja, de certo modo, agradando a Deus. Mas isso não é, irmão, sinal de espiritualidade. Isso jamais foi sinal de espiritualidade. E também, irmãos, em sermos demasiadamente precipitados em nosso testemunho, nós podemos atrair sofrimento para as nossas cabeças e situações que vão nos afetar e podem também afetar os nossos próximos, nossa família, as pessoas que amamos. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. O próprio Jesus disse, acompanhem comigo em Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O próprio Jesus disse como convém a nós ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E que Deus nos guarde, cada um que aqui está, de sofrermos por esquecermos desse conselho tão precioso de Jesus. Nós também, irmãos, não lemos aqui, bem-aventurado os perseguidos por estarem fazendo algo de errado. O apóstolo Pedro exprimiu sabiamente esse ponto. Ele diz, lá em 1 Pedro 4,15, os irmãos também podem me acompanhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou como quem se intromete em negócios de outro. Então, podemos ver que o apóstolo Pedro aqui iguala os assassinos, aqueles que praticam o mal, com aqueles que também se intrometem em negócios alheios, com aqueles que não guardam a sabedoria. Percebam, ele iguala essa categoria. E o nosso texto também não quer dizer, bem-aventurado os que sofrem por defenderem alguma causa. Tal conceito pode nos confundir. Às vezes, defender alguma causa e ser crente cristão, às vezes podem se entrelaçar. Mas nós não podemos confundir essa bem-aventurança de Jesus aqui com aqueles que defendem uma causa ou aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Geralmente, aqueles que defendem alguma causa podem vir a ser perseguidos. Mas nós precisamos fazer essa separação. Nem todas as causas são causas devidamente justas. Muitos que entram em algumas causas não serão bem-aventurados, mesmo que sofram. E também, esse conceito, sim, ele pode se tornar como um só. Como foi na vida do cristão William Wilberforce, que foi um abolicionista de escravos que lutou pela libertação deles. Ele, sim, lutou por isso. Lutou por uma causa devidamente justa. Mas ele era cristão também. E alguns dias antes da sua morte, a lei da abolição da escravatura nos Estados Unidos foi promulgada pela luta dele, que era um ativista nesse ponto.
Mas eu queria destacar aqui, irmãos, que sempre estamos inclinados ou de sermos covardes ou de desenvolvermos uma atitude desnecessária de ser um mártir. Algumas pessoas parecem tão ansiosas para sofrer o martírio que parecem que estão cortejando o martírio, estão paquerando o martírio. E aqueles que são perseguidos, não são perseguidos simplesmente por ser uma boa pessoa ou nobres. Essa bem-aventurança não diz que somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade ou nobreza de caráter. E isso podemos considerar que ninguém será perseguido por haver sido bondoso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Podemos ver, irmãos, que o mundo ama aqueles que são bondosos, mas ele persegue aqueles que são perseguidos, aqueles que são justos. Mas o que é ser justo? Ser justo ou praticar a justiça, na realidade, assemelha-se a ser como Cristo. Portanto, ser bem-aventurado é ser parecido com Cristo. É desenvolver o seu caráter. E aqueles que se assemelham a Jesus, sempre, palavra forte, sempre serão perseguidos. Mas o que é ser perseguido por causa da justiça? Jesus falou aos seus discípulos. Vamos comigo em João, capítulo 15, versículo 18 a 20. João, capítulo 15, 18 a 20. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui há uma declaração categórica a respeito de Jesus. Categórica. Todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como diz Paulo a Timóteo. E essa bem-aventurança é uma das mais fortes, das bem-aventuranças que mais sondam o nosso coração. As bem-aventuranças mais desafiadoras. E podemos nos perguntar, por que essa vontade de Deus? Por que essa vontade de Deus na perseguição? Por que essa vontade de Deus em que seus discípulos sejam perseguidos? A resposta nós acabamos de ler. Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais seus domésticos. Ou melhor, não o que acabamos de ler, mas mais adiante. E a missão de Cristo, meus irmãos, envolvia sacrifício. Foi o modo que ele conquistou para nós a salvação. Foi assim, através do seu sacrifício. E é por isso, por causa do seu serviço, que nós carregamos a nossa própria cruz e o seguimos. Tertuliano disse que o sangue dos mártires
é a semente dos cristãos. Muitas vezes, irmãos, a semente precisa morrer para que outros possam viver. Isso é um fato. Por isso, John Piper, ele diz assim, que o plano de Deus é que seu propósito salvador para as nações triunfe por meio do sofrimento de seu povo. Sobretudo das suas forças na linha de frente, que avançam nas trevas da cegueira de Satanás, e confina os povos não alcançados. Vamos olhar para os apóstolos, irmãos. Os apóstolos de Jesus Cristo foram perseguidos de modo implacável. A história nos conta que André, irmão de Pedro, foi amarrado numa cruz para morrer mais lentamente. Pedro ficou preso durante 9 meses e logo após foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado, a mando de Nero. Tiago foi passado a fio de espada por Herodes II. Mateus, Bartolomeu e Tomé, os outros discípulos, foram martirizados. João foi extraditado na ilha de Patmos. Os apóstolos foram considerados lixo do mundo e escória de todos. E hoje, o que podemos dizer sobre os apóstolos modernos que estão aí? Sobre falsos apóstolos, celebridades do mundo gospel, ostentações entre eles que dizem ser poderosos na fé, são pegos se encontrando em resorts para proclamar a sua unção de apóstolo, o seu chamado que dizem ter. Mas, irmãos, todos os apóstolos foram perseguidos. O próprio Jesus foi perseguido. Será que somos dignos de sermos considerados maiores do que Jesus? Se o próprio Cristo foi perseguido. John MacArthur diz assim, que hoje nós estamos fabricando celebridades tão rápido quanto o mundo. A igreja está fazendo isso. Óbvio que há irmãos que amam ao Senhor. Há um povo que foi chamado por Deus para ser transformado de dentro para fora. E o seu reino começa no coração. O seu reino tão poderoso começa em nosso coração. Já imaginaram como seria o apóstolo Paulo entre nós? Como, se olharmos para esse mundo gospel, como o apóstolo Paulo seria apresentado? Seria mais ou menos assim. Formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, grande evangelista, maior até que Billy Graham, e dado como morto, arrebatado ao terceiro céu. Vamos receber agora o apóstolo Paulo. Contanto, o apóstolo Paulo nos dá um relato muito diferente de si mesmo. Vamos lá em 2ª carta aos Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O crente, meus irmãos, é alguém diferente daqueles que não são crentes. Isso jamais será motivo de orgulho. Porque para que Cristo entre em nossa vida, não podemos ser orgulhosos. O próprio Deus resiste àqueles que são soberbos. E a incredulidade está por trás disso. Falta de humildade, a falta de ser manso, a falta de ser pacificador, a falta de ser transformado por Jesus. O Evangelho promove uma bem definida divisão entre os crentes e aqueles que não são crentes. O próprio incrédulo, aquele que não é crente, comprova o fato quando se opõe a perseguir os cristãos. E não importa a forma dessa perseguição. Não importa essa forma. Mas acaba sempre agindo em inimizade contra o crente. O incrédulo tem um forte antagonismo, uma forte inimizade por ele. Para aquele que tem Jesus, aquele que foi transformado. E o próprio incrédulo comprova esse fato quando ele começa a perseguir os cristãos. E não importa essa forma, mas ele age em inimizade. Mas, meus irmãos, ninguém nesse mundo foi tão perseguido como Jesus. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus diz: o servo não é maior do que seu Senhor. Por isso, ele experimenta a mesma sorte. O crente possui uma natureza diferente. Ele é uma pessoa diferente. Há mudanças em você? Há mudanças em você? O que você era como quando no passado andava errante por esse mundo e o que você é hoje? Dá para ver a diferença? A vida do crente também é controlada e dominada por Jesus Cristo. Pela lealdade que o crente tem de fazer tudo para Cristo, o texto continua dizendo, versículo 11, que os crentes são perseguidos por estarem vivendo a causa de Cristo. As perseguições são por causa da justiça, e o crente, por ser um novo homem e tendo recebido a nova vida por parte de Cristo, percebendo que tudo deve a Cristo, a sua obra perfeita, particularmente a sua morte na cruz, deve dizer a si mesmo: não pertenço mais a mim mesmo, fui comprado por um preço. Portanto, meu irmão, o seu desejo, o meu desejo precisa ser viver para a glória de Deus, daquele que assim morreu em seu favor, no meu favor, e deu a sua vida por resgate de pecadores como nós. Ele mesmo retornou à vida. E é por isso que o seu desejo é apresentar a Ele, de corpo e alma, total, inteiramente a Cristo, a sua vida, seu coração. É isso que você deve fazer. A vida do crente deve ser controlada por pensamentos celestiais sobre o mundo vindouro. Jesus diz no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós vemos, meus irmãos, em toda a história da igreja cristã, homens e mulheres, e o seu segredo era que, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que os motivos dessa perseguição jamais sejam por sermos homens carnais, naturais, de certa forma, não regenerados. Que os motivos dessa perseguição, meus irmãos, que poderá acometer a nós, e também de uma intensidade um pouco mais alta em alguns, um pouco mais baixa em outros, mas que esse sofrimento jamais seja por causas naturais, por sermos homens naturais, mas homens regenerados por Jesus. Nós vimos, meus irmãos, que as bênçãos das bem-aventuranças não são consequências naturais do ser humano. Você não nasce com elas. Você precisa ser atingido pela graça de Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. E é isso que Jesus está tratando aqui. Essas são as normas do reino. Essa é a lei do reino. Elas estão ligadas ao êxtase que o cristão tem na vida e na consumação da obra de Jesus, a transformação do reino. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano, viveu na época do nazismo e também foi martirizado, ele disse assim: discipulado quer dizer submissão ao Cristo sofredor. Portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Na verdade, o sofrimento é uma alegria e um indício da graça do Senhor. Portanto, alegrem-se no sofrimento. Se você está sendo perseguido por motivos justos, eu estou sendo perseguido porque eu não paguei o padeiro. Estou sendo perseguido porque, eu peguei dinheiro do agiota e aí ele está vindo atrás de mim. Não, não é isso. Não é sobre isso. Se você está sendo perseguido pela justiça de Cristo e procura, dia após dia, assemelhar-se a Cristo através da sua palavra, você é um bem-aventurado. Você é mais do que feliz. É isso que a palavra nos diz, para bem-aventurados. E os cristãos só são perseguidos, como Jesus vai falar um pouco mais adiante. O sal e luz. Aonde existe um cristão, existe luz. E as trevas são reveladas. Por isso aqueles que andam nas trevas odeiam a luz. E então perseguem o cristão. Você, se for perseguido por causa da justiça, será perseguido porque o mundo odeia a Cristo. Ele não odeia você diretamente, nem a nós. Ele odeia a Cristo. Ele odeia aquilo que revela a sua iniquidade, o seu pecado. Então, discipulado quer dizer submissão ao Cristo sofredor. Portanto, não é de todo surpreendente se um dia nós formos chamados a sofrer. Alegrem-se. É isso que Jesus diz. Alegrem-se nisso. Abracem isso. Isso é uma bênção de Deus. E nós, como homem natural, não queremos receber essas bênçãos. Nós queremos fugir da perseguição. Nós queremos não receber essa perseguição, viver uma vida mansa, tranquila. Mas meu irmão e minha irmã, o próprio Jesus
e começou uma obra em você, o chama a isso. Se alegrem na perseguição. Exultem. E a perseguição, então, ela indica o genuíno caráter da fé do cristão. Cada cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. O sofrimento trazido por nós, por causa de Cristo, ele é incomparavelmente menor do que a glória que há de ser revelada. Por isso podemos, irmãos, descansar nessa graça suficiente de Jesus. A perseguição é seguida de grande recompensa no céu. E essa recompensa é muito maior do que o sacrifício que faremos aqui. Do que o sacrifício que, por alguma razão, de alguma forma, seremos acometidos. Se alegre imensamente por ser considerado digno de sofrer por Cristo. Não há honra maior. Se sofremos por causas tão ruins como o nosso pecado e as consequências do nosso pecado, por que não sofrer por Cristo, que nos deu a vida? Cristo Jesus foi perseguido e também foi traído, acusado de várias mentiras, injúrias, endemoniado, chamaram ele, Beelzebu, expele demônios por meio de Beelzebu. E todas essas injúrias se levantaram contra ele. Sendo Deus, foi humilhado. Porque ele quis. É isso que a Bíblia diz. Tamanha honra é seguir os seus passos. Tamanha honra. E quando você estiver sendo perseguido, lembre-se, você não está sozinho nesse campo. A nossa perseguição, como diz o apóstolo Paulo, produzirá para nós um eterno peso de glória. Alguns irmãos terão mais glória do que os outros. Por quê? Porque foram perseguidos de um modo muito maior. E para finalizar, fica a pergunta: quem é você no reino de Deus? Você é aquele que é perseguido por causa da justiça? Ou você é aquele que persegue os outros? Aquele que se opõe à justiça dos santos. A justiça que olha para Cristo. A justiça que tem as suas maiores obras enraizadas na cruz de Cristo, nos suficientes méritos do nosso Senhor Jesus. Ou aquele que repousa na graça e na suficiente obra do Senhor. Você é esse? Cabe a nós refletirmos, cabe a nós olharmos para isso. Porque Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos desafia tanto. Nos faz deixar o nosso coração humilhado diante de Ti, ó Pai. Pois não há como esse assunto mexer conosco e não fazermos nada a respeito disso. Que possamos ter um profundo temor àquilo que o Senhor nos disse. Possamos amadurecer mais e mais na fé em Cristo Jesus. Para que possamos um dia tão esperado, vermos o Senhor. Olharmos para Ti. Lembrando que tanto amamos o Senhor e tanto esperamos o Senhor. Mas por isso, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Quando muitas vezes titubeamos na fé, tropeçamos,
Quantas vezes não demos o valor que a tua palavra tem, que a tua mensagem tem, que a tua obra tem. Ó Pai, muda, Senhor, os nossos corações e que possamos ser fortalecidos para que, se viermos a sofrer em maior ou menor grau, possamos estar firmes e fortes. Quando o sofrimento vier, Senhor, possamos resistir, lembrando que não é o servo maior do que seu Senhor, mas estarmos resistentes, lembrando da tua obra, sendo chamados para te obedecer, sendo moldados através do caráter de Cristo. Que o nosso caráter seja lapidado, Senhor, dia após dia, pois temos sido muitas vezes negligentes, temos sido muitas vezes fracos, muitas vezes te desagradamos, Senhor, mas graças a Ti, pela justiça de Jesus cumprida, desde bebê, quando nasceu, cumpriu a lei em nosso lugar, viveu, morreu e ressuscitou para nossa salvação, consumando a obra. Possamos, Senhor, ter essa obra em nós, ó Pai. Olhar para a cruz, olhar para isso. Tudo aquilo que foi feito, Senhor, nada foi em vão. Nenhum sangue naquela cruz foi derramado em vão. E que, portanto, Senhor, possamos permanecer nessa fé, dia após dia. Sim, nós oramos, Senhor, contritos, aguardando, Senhor, o Teu favor para nós. Em nome de Cristo Jesus, aquele que é o único e suficiente para fazer isso, é que oramos. Amém. Graças a Deus. Espero que todos tenham sido edificados, assim como eu fui. Irmãos, vamos ficar em pé para entoarmos mais um cântico. Porque nele morei.
Amém. Podem sentar. Como o nosso pastor está viajando, não teremos então a bênção apostólica. O nosso culto formalmente terminou, mas eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho mais, porque temos alguns avisos e também temos visitantes. Gostaria de conhecer nossos visitantes, quem está vindo à igreja pela primeira vez.